pessoal, mais um Figuras URGS da Dança. Hoje mais uma entrevista intermediada pela professora Lisete Vargas com Morgada Cunha, que nós sabemos há 2 anos atrás foi homenageada pelo curso de graduação em dança da URGS, nomeando a sala, nossa sala específica de dança, com o nome de Morgada Cunha, que vocês vão saber agora mais um pouco da história dela. Olá pessoal, estou muito satisfeita de poder estar fazendo mais essa entrevista. Nós já tivemos um papo muito agradável com o Rony Leal, que é um grande colaborador nosso também. Agora nós chegamos aqui na casa da professora Morgada e vamos conversar com ela, porque ela tem muita coisa para nos dizer. Morgada, que é uma figura maravilhosa, uma artista que está nos proporcionando tantas coisas boas, tem nos proporcionado durante sua vida toda. Professora Morgada, um prazer estar aqui, um prazer a Cíntia poder estar fazendo esse Figuras URGS da dança contigo, porque tu és muito importante na história da dança do Rio Grande do Sul e muito mais da universidade, tá? Então a gente gostaria que tu falasse da tua trajetória, desde quando tu começaste a dançar, as coisas relevantes que tu fizeste na tua carreira, depois a ida para a universidade. Eu te deixo à vontade para ir contando então para os nossos alunos como é que foi. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esta entrevista, essa participação minha, porque é de fato maravilhoso. Trabalhoso, porém prazeroso. Recordar 74 anos de dança. Na verdade, eu tenho 83, mas de dança são 74. É muita coisa. Bom, vamos começar do começo. Lia Bastian Meyer, que foi a minha professora durante muitos anos, durante todo o tempo que eu dancei, foi com ela, com a escola dela. Ela foi a pessoa que trouxe a dança clássica para Porto Alegre. E, digamos, para o Rio Grande do Sul, porque isso em 1938, 40, né, a guerra estava querendo se formar, ela foi para a Alemanha aperfeiçoar os conhecimentos dela, que ela cursava aqui no Instituto de Cultura Física. E como ela era uma aluna de destaque, convidaram ela incentivaram para ela ir à Alemanha fazer cursos de balé, porque não havia balé em Porto Alegre. Era uma dança livre misturada com ginástica rítmica. Tudo bem. Ela voltou de lá, fez aulas com uma professora russa na Alemanha e voltou para Porto Alegre com esses conhecimentos. Não contente, volta de novo e tem aulas com uma ex-aluna de Mary Wigman, da parte de expressionismo alemão. Quer dizer, estava surgindo uma dança toda diferente, toda moderna. Então ela trouxe para cá, para a escola dela. Ela se independizou, primeiro deu umas aulas no Instituto, mas aí fecharam o Instituto de Cultura e ela abriu a escola dela particular no anexo ao Teatro São Pedro. Era um bangalôzinho de madeira, isto acho que 1900 e 30, 40, 38, 40, por aí. Aí ela começa a dar as aulas de balé, expressão, aquela coisa toda, e funda ali a Escola Oficial de Dança de Porto Alegre, que era subvencionada com verbas das loterias estaduais. Eu vivi esta época ganhando, não ganhava em dinheiro, mas nós ganhávamos, por exemplo, sapatilhas, baús enormes, cheios de sapatilha para os alunos da escola. Eu vivi isso. Então, eu passei a dançar com ela há muito tempo. Eu vou contar do iniciozinho o que me levou a isto. Eu estava com a minha mãe sentada na Praça da Matriz e verificamos que havia um movimento de gente na frente do teatro. Nós estávamos bem na frente. E isso havia de ser o quê? 1943. E a mãe disse, vamos lá ver o que está havendo. Eu já não sabia o que era.
Fomos. Eu fiquei verdadeiramente deslumbrada. Eu jamais tinha visto, primeiro, um espetáculo ao vivo e a cores, com moças e jovens e crianças dançando. Era a primeira vez que eu via. Eu digo, mãe, eu quero fazer isso. Aí a mãe me matriculou na escola. Então aí começa a minha história, que até aqui foi mais ou menos da Lia, né? Mas que me despertou um entusiasmo fantástico. Eu teria, em 43, que eu fui matriculada há uns 8 anos. Com 9, eu dancei pela primeira vez no Teatro São Pedro, na ópera O Guarani, de música de Carlos Gomes. Não era a época de temporada lírica, mas levaram a ópera. É só o que eu me lembro, é isso. E eu dancei, junto com um grupo de aluninhas, de crianças, tinha 9 anos, né? E então fazíamos o papel de crianças de uma tribo Guarani, né? É muito bonita, a ópera era lindíssima, com orquestra ao vivo. Acho que era o maestro Bruckner que regia esta orquestra. Foi a primeira vez que eu pisei no palco, eu não acreditei. Digo, isso não é verdade, não está acontecendo. Feliz, feliz. Aí, numa segunda rodada, passa-se um ano, né, e eu volto a dançar com a escola da Lia, daí fazendo o papel de um cogumelo. Eu estava vestida de cogumelo. Eu e mais 30 criaturinhas da minha aula, da minha turma. Ela levava o quebra-nozes, mas não o balé de repertório. Ela nunca levou balé de repertório. Ela criava os balés para músicas. Casualmente, esta música era de balé de repertório. Bom, então, segunda vez que eu danço, completamente apaixonada, um chapelão desse tamanho, cheio de pintinhas. Era papel de criança, mas eu estava encantada. Passa-se o tempo, ela reprisa no outro ano o mesmo espetáculo. Só que eu mudei de posto, eu saí de cogumelo para ninfa, que tinha um casalzinho na primeira vez, né, de ninfa, o fauno atrás da ninfa, aquela uma história bem infantil mesmo. Bom, aí eu passei a ser ninfa, já tinha galgado um posto. E sempre apaixonada, sempre cada vez querendo mais e mais. Bom, seguiu-se aí, eu sempre acompanhando a escola dela, fazendo aulas, né? Aí eu já estava um pouquinho mais, né, mais jovenzinha, talvez uns 12 anos por aí, quando ela leva os 7 pecados capitais. Muito lindo também. Cada cena era praticamente uma peça teatral. Por isso que eu queria dizer, afirmar e reafirmar, sem ter medo. Teatro, dança, ou dança, teatro, como queiram, a Lia já fazia em 1940 e poucos. Eram cenas teatrais dançadas. Era muito bonito. A parte da gula, eu trabalhei na inveja, né? Fiz a primeira padedê com o Emílio Martins, nesta. Primeira vez que eu danço, lá com meus 10, 12 anos, por aí. E ela, nessa da gula, ela colocou uma mesa de banquete no palco. Naquele tempo que fechava a cortina entre cada... Botou uma mesa de banquete, encheu de bailarinos e de gente para teatralizar aquilo. A mesa tinha frangos, tinha saladas, tinha não sei, um monte de coisa, entendeu? Que ela botava em cena e entrava um coitado lá rastejando, todo farrapado, pedindo comida. E era uma coisa meio de corte, que estavam sentados na mesa, ignoraram a fome dele, então a gula, né? E nesse quadro eu não participo, eu participei só da inveja, que tinha uma jovem já falecida. Uma jovem fazia o papel da inveja, era muito lindo, padedê com Emílio. Depois disto, eu acho que a minha memória vem um interregno aí que eu não consigo equilibrar, mas pelo que eu lembro,
a Dona Lia coreografa sinfonia clássica. Já estava um pouquinho mais madurinha. Danço, faço um padedê também com o Sérgio Daguilof, que está, não sei se vive ainda, mas está com a Diclé Ferreira em Pelotas. Foi para lá muito cedo, muito jovem. Acho que ainda está. E essa sinfonia clássica eu fiz padedê com ele. Dancei em pontas já. Aliás, com o Emílio Inveja já dancei em pontas. Então eu estava progredindo a olhos vistos. Inclusive eu via, eu me esforçava porque eu queria ser solista, eu queria dar o meu recado. E foi muito bonito esse balé, só que foi assim, foram coisas abstratas, totalmente oposto ao que ela havia feito anteriormente, que era tudo com enredo, tudo montado, não é, teatros montados em cima dos 7 pecados capitais. Já neste balé era tudo abstrato, os quadros eram abstratos, então tu tinha que ter técnica mesmo, porque não tinha muito o que mostrar, não tinha uma parte expressiva. Bem, daí no outro ano eu continuei crescendo, solando, dançando padedês. Veio Masquerade. Ai, que balé bonito. As roupas eram tão lindas, sabe? E nesse Masquerade todos dançavam com máscaras, era um balé alegre, embora o enredo fosse dramático, né? Era uma mulher que traía o marido numa festa de carnaval, mas isso não paravam de dançar, sempre dançando, sempre, e o enredo ia acontecendo. Ela até, no final, ele mata, uma coisa assim dramática. Mas a parte de conjunto foi lindíssima. Eu tive uma outra professora que foi na Argentina, um curso que eu fiz, chamava-se Beatriz Martí. Ela era solista do Teatro Municipal, do Teatro Colón. E eu fiz este curso, a minha mãe me levou lá antes de casar. E foi um curso muito bom ali, eu progredi barbaramente. E, naturalmente, os professores que vinham para cá, contratados ou pela Lenita, ou vinham dar cursos, né? Graciela Luciane, um rapaz que dava jazz, Armando Duarte, um amor de pessoa, um coreógrafo maravilhoso, muito bom. Muito bom. Eu o contratei para ele coreografar para o grupo, mas aí nele não chegamos a levar a coreografia porque se dissolveu neste meio tempo, deve ser 1983. E, então não chegamos a levar, mas uma coreografia muito bonita ele montou. A Leda Andrade. Ela era linda, linda de corpo, de uma beleza. Era uma das primeiras da Lia também. Tinha a Lenita, tinha a Ilse Simon, tinha o Emílio, né, que foi embora para o Rio, teve na Europa, já falecido também. Depois que passou Masquerade, a música de Aram Khachaturian. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir é um criador, é uma coisa tão maravilhosa que te levava a dançar. A música, ela tinha muito gosto para escolher as músicas, a Lia. Paralelo a essas apresentações da escola da Lia, e que a escola oficial que funcionava no mesmo local se apresentava, dançavam nas óperas que aconteciam anualmente, tinha temporada lírica, que era uma maravilha, porque as pessoas da alta sociedade que frequentavam ali iam de traje de gala na temporada lírica. Nós não podíamos ficar à mostra, a gente dançava e tinha que ir para o último andar, que era completamente diferente do que é hoje, né? Tinha mais um andar precaríssimo, mas a gente só podia ir lá para cima, não podia se misturar com o público. Dançava, ia por trás, pelo fundo, ia para lá em cima. E a gente ficava, eu principalmente, ficava deslumbrada de ver aquelas mulheres com aquelas peles, com aqueles vestidos. Tinha um corredor no meio do teatro, que hoje não tem mais, depois da reforma. Aquele corredor, aqueles vestidos amplos, aqueles homens de smoking,
Era uma fantasia para ti, não podia ser real naquela época, tu faz ideia. Era muito bonita. As temporadas líricas em Porto Alegre era algo de fantástico. Parei quando eu estava com 21 anos para casar. Não me lembro o ano exatamente, 56. Ali que eu parei. Foi quando ela levou Sherazade e que eu já não dancei mais. Eu fui assistir. Mas deu vontade de chorar, né? Mas eu tinha que escolher, porque naquele tempo os maridos não deixavam essa história de dançar e tu obedecia piamente. Tudo bem, passou. Mas eu volto à escola oficial de dança de novo, porque nós tínhamos, eu já frequentava, estava moça, já frequentava a escola oficial, que durava 3 anos. Ela chamava de nível superior. Era uma coisa meio parecida com era a ESEF na época, nível superior, né? Você tirava a escola, era o nível superior. Então, esta escola tinha 3 anos de duração, sempre a mesma turma, mudando de ano e prestando exames finais em cada ano. Primeiro ano, X exames, que eu não me recordo o que se fazia. Segundo ano, no terceiro ano, com banca de exame, a banca era assim, ó, era o vice-governador, era secretário da educação, que fazia parte da mesa. Ficava nervosésima. Esses exames, eu estou dando para vocês o diploma que chamava-se artista de dança. Tu era diplomada em artista de dança, e isto era registrado na Secretaria da Educação e Cultura naquele tempo. Então, para mim foi muito proveitoso isso, porque isso serviu de títulos para eu ir fazendo concursos. Olha, eu saí em 56. Olha, se durou até 60 foi muito. Porque ficou, quando a dona Lia se aposentou, ela entregou a escola para a Ilse, né? Mas a escola oficial está desativada até hoje. Ninguém foi lá para, sabe, dona Lia só se afastou. Assim, o curso era para 16 bailarinas e 8 rapazes bailarinos, para dançarem, o objetivo era esse, nas temporadas líricas. Que todas as óperas têm aquele momento da dança, né? Então era para isto a formação da escola oficial. É lógico que a Lia juntava, né? Porque era um pessoal bem mais adiantado, tinha mais aula, né? Tinha mais vocação para aquilo ali, e juntava com a escola dela e fazia espetáculos. Teve uma época que eu dei aula para ela, para o curso oficial. Fui até banca uma vez, o maestro... Parece que era o maestro Salvador Campanella que estava na banca, a Lia tinha mais uma pessoa e eu. Ela me convidou, eu já tinha parado, e ela me convidou para ser jurada ali na banca, né? Para examinar. Então, o que se fazia era, tinha que coreografar no terceiro ano, criar uma coreografia clássica, uma coreografia expressionista e uma de dança característica. Você tinha que criar essas 3 coisas para receber nota e para se formar, para receber o diploma. Bom, eu sei que eu recebi com 9,80, naquele tempo, 9,80. Faltou pouquinho, né, para... Não quiseram me dar 10, mas tudo bem, eu achei lindo, maravilhoso. E que naturalmente me serviu assim muito para, não é, para concursos, ela valia, aquele diploma valia. Em 56 eu casei, mas continuei para ficar assim, não me desfazer totalmente. Eu fiquei com escolas de dança, então eu dava aula, eu dei aula no Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano durante uns 3, 4 anos. Paralelo a isto, eu tinha a minha escola na Sociedade Gondoleiros, porque eu não tinha dinheiro para alugar uma sala. E recebi um honroso convite, naquele tempo, vereadora Luísio Filho, para lecionar o balé lá, para as filhas dos sócios.
Então eu ia, me deslocava, pegava naquele tempo 2 bondes para ir até lá. Eu achava divino aquilo, maravilhoso. Muitos espetáculos com esta escola. Chamava-se Escola Brasileira de Balé. Olha, eu sempre com o Brasil por perto. E durou 7 anos essa escola, né? E fiz muitos espetáculos, fiz no Instituto de Artes. Naquele tempo deu para fazer no Teatro São Pedro, chamava-se Recordações de 1900. Era um álbum que abria e aqui, então, era parte, digamos, das fotografias, né? E cada vez que você folhava, mudava as figuras e vinha a dança. Era tudo assim de 1900. E com roupas da época, tudo, né? E eu me lembro que dancei com a professora Nilva Pinto. É outro nome de destaque na dança. E fizemos um casal, dançávamos uma valsa naquele tempo, eu com traje comprido, assim, né, de cauda, e ela vestida de homem. A dona Lia sempre dizia, não, se não tiver homem, não traveste. Não traveste de homem uma menina, mas ela saiu tão bem, né? Tinha cartola, tirava cartola, e de smoking, de polainas. 1968, foi quando justamente a dona Lia me convida se eu queria ficar no lugar dela, porque ela estava prestes a se aposentar. Eu disse, eu topo, eu fico. Só que eu tive que assistir 3 anos de graça, sem receber nada, como assistente voluntária. Porque eu queria ver o que ela estava dando. Eu só lidava com balé, não tinha outra opção, né? Então, deixa eu ver como é que é a turma de graduação, né? Então, passei a assistir às aulas dela, anotando tudo para depois bolar como que eu ia fazer. Curso de Educação Física que não era federalizado, era estadual. Depois de eu estar lá já há algum tempo e de ter sido nomeada, é que foi federalizada. Passou à universidade. E aí, então, dentro da escola, foi que eu fundei o grupo de dança da URGS, que durou 7 anos. As coisas, para mim, 7 anos. É cabalístico a duração, né? E fizemos muitos trabalhos, muitos trabalhos, assim, de fôlego, sabe? Como que, eu fico pensando, como é que eu me atrevi a fazer isso com pessoas que não tinham formação em dança. E eu fazia dançar, elas dançavam. Não era uma perfeição, não. Tu botava o olho e via que realmente não eram grandes bailarinas, mas elas desempenhavam. Elas dançavam aquilo que eu propunha. Mas dançamos, fomos a Tramandaí, fomos a São Paulo, convidado pelo ENDA, aquele festival, né, de dança que tinha. Fomos a São Paulo, eu financiei as passagens, porque o pró-reitor disse, não temos verba para isso. Está bem, então pode deixar. E a gurizada também não tinha, é todo estudante, não é? Aí o grupo durou esses 7 anos e, naturalmente, o pessoal começou a seguir a sua vida, pegar os seus empregos, ia casar, ia ter filhos, e de modo que o grupo também se dissolveu, eles não podiam me oferecer mais horário, o grupo estava crescendo e eu não conseguia que me dessem mais horários para a gente trabalhar, porque eles trabalhavam. E, então o grupo se dissolveu em função de não dar mais. Uns 23 anos, 23, 24, porque eu juntei tempos de serviço da escola estadual, que era Infante Dom Henrique, onde eu tinha um clube de dança. Sempre aonde eu conseguia ir, era um clube de dança, era um agrupamento de dança, né? Quer dizer, eu nunca fiz outra coisa, sempre foi isto. E trabalhei em escola primária, muita, na Vila Teodoro, sabe? Fui professora lá, tinha um grupinho de dança que ensaiava aos sábados de tarde, quando não tinha aula. De premiações, eu tenho aqui
Várias, várias. Entre elas, essa da NAMA, né, que é um prêmio de produção artística, uma coisa muito bonita. A Andrea Druck ganhou também na mesma noite que eu estava lá, uma excelente bailarina Andrea. Não sei se parou com balé, mas era uma pessoa muito legal. Ali, a placa do Porto Alegre em Cena. Quando eu levei a última coreografia, acho que 2013, 2014, por aí. Foi aí onde eu montei os Desterrados, que eu já havia montado com o Geração, grupo de dança da Denise Chemali, da Salma, mas totalmente diferente, uma coisa completamente nova, nem me lembraria da coreografia, porque fazia tantos anos. Esta coreografia, Os Desterrados, que eu fiz com Geração, foi premiada com o primeiro lugar num concurso que teve em Porto Alegre. Com banca, a Tony era da banca, tinha uma porção de gente de dança. Então, aqui foi no Dança Alegre Alegrete. Esta foi da NAMAT, prêmio Joaquim Felizardo. Então, como a gente não olha toda hora, isso aqui foi um prêmio foi aqui em Porto Alegre, foi um prêmio do ENDA. E isso aqui até fui eu que mandei fazer, que era na Lenita. Então, ela distribuiu na ocasião, no final da apresentação, acho que uns 30 desses. Isso aqui era um artesanato que era feito na Redenção. E ela disse, nós precisamos dar um prêmio, uma placa. Não, placa não, querida, vamos fazer outra coisa. Aí encomendei do rapaz e distribuímos uns 30 para professoras de dança, gente que participou desse festival. Na minha época eu tentei, mas eu não tive força suficiente para os trâmites administrativos para fundar essa escola que eu acho maravilhoso que Porto Alegre tenha. E uma escola de formação com tudo que um bailarino precisa. Ele não tem que só dançar, ele tem que conhecer tudo que cerca a dança, né? A história da dança, o ritmo, conhecer autores musicais, coreografar, e, principalmente, que eu acho que muita gente não quer ou não entende que seria útil uma formação para escolas de primeiro, eu digo primeiro e segundo grau, é médio e elementar, né? Professores, a gente precisa disso nas escolas. Os diretores querem. Então, em vez de dar... Eu fazia isso, eu tinha clube de dança no Infante Dom Henrique. Então, eu passava de aula em aula para saber quem queria participar do grupo. E aí eu anotava o nomezinho. E nos últimos 2 anos, antes de me aposentar, os rapazes começaram a querer fazer. Eu fiquei surpresa, porque o homem não fazia, não participava. E eu dava nota para o conselho de classe, como os outros da educação física, a mesma coisa, só que eu lidava só com dança. Não tínhamos local para ensaiar, nós ensaiávamos dentro, que era bastante amplo, assim, dentro do WC, dentro da onde os alunos entravam toda hora para ir fazer as suas necessidades. A aula inaugural foi um prêmio, eu esqueci de dizer que essa participação em abertura da aula inaugural foi muito bonito e coube a mim com muita honra, né, fazer isso. E mais, o mais importante de todos os prêmios foi o meu nome colocado numa sala de aula de dança. Isso não tem preço. Por que não batizar a sala com o nome da professora Morgada? Porque para nós, a gente começou a pensar que seria um elo entre o passado e o presente. Então, assim, ó, se a gente chegou até aqui é porque outras pessoas vieram antes. Esse nome representa esse elo entre o que já acontecia antes e o que acontece agora. Muito obrigada. Professora, receba nosso agradecimento por tudo que fez
O seu nome sempre será lembrado. Muito obrigado. Isso é maravilhoso, porque isso corrobora um trabalho de uma vida inteira, dedicação. Eu não trabalhava por dinheiro, aliás, quando eu me aposentei, disse, estou cansada, eu vou sair porque eu estou cansada de trabalhar por buquê de flor. Porque sempre tinha um buquê de flor, mas ganhar, que era bom, era o ordenadinho de professora. Então, quem quiser fazer dança, ou em escola, ou ser bailarino, ou coisa que eu valha, tem que pensar nesse lado. Ainda não temos, digamos assim, formas de se ganhar dinheiro através disto. Trabalhar com outras pessoas já não é fácil. Porque cada um tem um temperamento, tem uma forma, ainda que goste das mesmas coisas que você gosta, não é? Mas as pessoas têm o seu próprio pensamento, a sua própria concepção, não é? Do que seja dançar. Então, alguma dificuldade tu encontra, às vezes, em conciliar temperamentos, não é? Pessoas que acham que não é bem para a direita, deveria ter sido para a esquerda, mas aí você tem autonomia, tem credibilidade para dizer, não, filho, melhor, faz como eu estou te dizendo que é melhor. Então, é preciso ter uma dose de paciência bastante grande. Realmente não foi fácil, porque nessas alturas eu já estava separada, né, do segundo, que é o pai deles. Do primeiro eu separei com 6 anos de casado. No segundo matrimônio eu tive esses 2 filhos, também não durou muito, foi 10, 12 anos por aí. Eu não sei, eu acho que eles não tinham paciência comigo. Não me lembro exatamente o porquê, mas cada um tomou o seu destino e eu tive que criá-los fazendo papel de mamãe, de papai, trabalhando fora. E cozinhando, muitas vezes, porque não tinha empregada. Sim. Esse apartamento ficou assim, ó, balançando. Ele queria que eu entregasse o apartamento. Não. Aí eu tive um aumento na universidade e consegui pagar. Consegui ir pagando aos poucos, criando os filhos com muita dificuldade, porque ambos eram rebeldes. Eles não eram mansinhos, não. Então eu saía, eles saíam atrás e eu sabia onde estavam. Então, às vezes eu parava, dava trabalho para os alunos lá para ficarem fazendo e eu baixava, não tinha celular nessa época. Baixava e telefonava da ESEF de noite para saber se já estavam em casa, se já tinham chegado, aquela coisa. Mas valeu a pena, porque hoje eles estão muito bem. A Adriana, que é, para que saibam, é calcanhoto. A cantora, ela no momento, ela é embaixadora da Universidade de Coimbra no Brasil. O ano passado, ela ficou de fevereiro até julho dando cursos na universidade, palestras, cursos, e misturando, assim, porque ela gosta muito de pesquisa, então eles adoram ela lá porque ela fala muito sobre Portugal medieval, autores daquela época, ela compõe em cima dessa história dos portugueses, entende? Então eles adoram ela. Este ano ela fica 1 ano, ela vai em fevereiro, volta só em dezembro. De modo que ela está muito bem. E o Cláudio está ótimo também, está com uma escola de bateria, toca com vários grupos, né, onde estão pagando cachê, ele está lá. Eu botei ela na dança, mas ela disse, não é isso que eu quero. Aí eu botei na ginástica rítmica, lá do 7. Não, também ela sentava, se ficava olhando para as outras, eu ia buscá-la, mas ela está sentada, quer dizer, ela não quis isto. Aí botei no violão, tá? Aprendeu o violão, o professor vinha em casa, aí de repente ela não quis mais, aí botei no piano, né? E aí, no dia do exame do piano ela fugiu pela janela, pulou a janela da sala, porque ela não tinha estudado, não quis prestar o exame. Já estava com seus 12 anos por aí. Então foram coisas assim, estudar também não, tirar faculdade não, e ela é uma grande pesquisadora hoje.
É impressionante. Neste momento, ela está em Londres, complementando o curso de inglês dela e com a intenção de um dia dar aula em inglês na Universidade de Oxford. Só o que ela quer. Realmente eu parei parando. Sim, a última vez foi, eu estava com 78 anos, quando montei esse balé, Os Desterrados, mas é tanta dificuldade para se fazer, eu tive que financiar esse espetáculo por inteiro. Tirei do bolso, porque num edital foi para o Rio, aí a resposta que veio que era meritório, mas não sabia quando, eu estava com data marcada, então eu resolvi encampar e me despedi por aí. Tá, chega, não dá mais. E eu até desisti de fazer por causa dessas dificuldades. Eu não tive staff para poder continuar força, porque, claro, tu vai ficando idosa, tu vai retrocedendo, abrindo mão de coisas, né? O que é muito bem feito, por sinal. Imagina se tu morre apaixonada querendo fazer e não pode. A respeito dos livros que eu escrevi, somente 2, mas sempre com o mote da dança. O primeiro livro, que chamou-se Dance Aprendendo, Aprenda Dançando, a minha intenção foi trabalhar com interdisciplinaridade. Eu achava que, corporalmente, a matéria-prima da criança é o corpo em movimento. Eu digo, e como que a gente poderia entrosar a parte de dança com o ensino elementar? Naquele tempo era 1º grau, né? O ensino elementar, e talvez ir até o 2º grau. Então, eu comecei com o alfabeto. Digo o alfabeto para reforçar o trabalho do professor de classe. Não era para substituir. Então, com musiquinhas infantis e tudo, o desenho morfológico das letras. Desenhar com as mãos, com a ponta do nariz, com o ombro, com a ponta do pé, entende? Então, ia do A até o Z, com diferentes musiquinhas, diferentes segmentos corporais. Este livrinho foi do alfabeto até física, naquele tempo 2º grau, né? No secundário, onde tinha linhas, espaço, tempo, massa. Com tudo isso, eu tentei passar da física para o movimento corporal, né? Tudo que era ensinado, não sei se hoje ainda fazem isso, mas o que era ensinado no ensino primário foi transformado em movimento de dança, para reforçar o trabalho do professor de classe. Mas não vingou, e vou te dizer por quê. Uma vez me disseram que era muito difícil. Eu disse, mas escuta, eu não fiz um livro para alguém que queira facilidade, tem que olhar a música, não, eles não quiseram. Então, o livrinho não teve, assim, uma saída maravilhosa em função disso. Dei muitos cursos sobre este método de trabalho. O segundo livro é o Dança Nossos Artífices, que comecei junto com a Ceci Frank, começamos a pesquisar a vida do pessoal que trabalhava com dança em Porto Alegre. Não havia nada, uma referência sobre nada de dança. A dança simplesmente não existia. Então, começamos a gravar, né? Tínhamos alunas, né, que nos ajudaram nessa pesquisa, começamos a gravar. Só que chegou um momento, para transcrever para o papel, por exemplo, nomes, Dona Lia, escola, não sei o quê, em alemão. Na Alemanha, não sei, o sobrenome dos professores dela, já não sabia como escrever, porque estava gravado. Aí passamos para questionários. Começamos tudo de novo, distribuindo questionários. Alguns responderam
prontamente, com muita boa vontade, outros não. Esses que não, a gente foi atrás de recortes de jornal, entende? Pesquisamos, perguntando para um para outro como era. Então, conseguimos. Ela, como ela faleceu, eu fiquei uns 2 anos sem, eu digo, não quero mais olhar para isto. E aí, lá pelas tantas, uma moça lá olhando a brochura, não, mas isso aí tem que ser editado, porque não sei o que. Ai, meu Deus, lá vou eu de novo. E aí comecei a trabalhar com ela e acabamos editando o livrinho, né, que tem um monte de livro ainda, não vendo, eu dou de presente o livro. O grupo Movere, que era da Beth Gutierrez, Elizabeth Gutierrez. Este grupo foi premiado com uma coreografia minha que chamava-se Navegantes. Eu gosto muito de temática brasileira, muito. A maioria das minhas coreografias, tudo tem Brasil no meio. E era uma reprodução da festa de Navegantes, aqui. O interessante, no final, ela foi premiada, essa coreografia ganhou o primeiro lugar num concurso que teve aqui. E o interessante dessa coreografia era bem o final, quando eu consegui que 4 entre maridos e namorados das bailarinas carregassem um andor onde eu coloquei uma menina vestida de santa. Então ela entrava com as mãos postas, como se fosse Nossa Senhora católica. E quando eles viravam para a plateia, ela abria as mãos e transformava-se em Iemanjá. E aí eles saíam, a procissão ia atrás, mas teve festa de melancia, teve bandeirinha, eu botei os maridos a dançarem as coisas com melancia. Então foi uma coisa interessante, porque foi bem explícito, eu não trabalho com coisas que não são explícitas, até não gosto. Digamos assim, este balé que vale qualquer coisa, e que tu não sabe muito bem o que está se passando, né? Entende? Não tem nada a ver com o título, às vezes tu bota um título e a coisa nunca aparece aquele título durante a dança. Então eu fiquei dentro daquele quadradinho que eu aprendi a demonstrar bem claro para você o que vai se passar. Trabalhei com a Academia Barra, levei um batuque, e com o grupo teatral Pés na Terra, que o pessoal de teatro tinha um momento assim em que eles, era da peça, eles mesmos seguravam uns panos e ficavam só com as botas de fora. Eu disse, mas escuta, só com as botas não pode ser, vocês vão ter que fazer alguma coisa, sapatear ou bater com as botas. Era bem interessante o quadro, porque o corpo não aparecia, eles mesmos se tapavam com aquela, né, fazia parte da cena. Pois eu fiz eles sapatearem a chula. Como? Não sei, porque era gente que não tinha dança. Então, eu achei muito bonito, assim, achei um ponto alto do espetáculo, só aquelas botas batendo, né? Um enredo muito interessante. Fiz a preparação corporal deles. Depois teve o show da Adriana Calcanhoto, minha filhota, que chamava-se Crepom. Bem interessante, foi uma coisa bem, um repertório variado, ela estreava neste show. Era aqui naquele tempo, no Porto de Elis, era um bar que tinha aqui, que recebia muita gente que cantava, que tocava, enfim, era uma casa noturna. Então eu mandei confeccionar umas caixinhas de fósforo com o nome dela em prateado, em dourado, escrito atravessado na caixinha, porque como ela cantava alguns sambas e estava com um fósforo, era para o pessoal acompanhar na mesa, né? Ela pedia para o pessoal pegar e ficava de lembrancinha aquilo. Mas eu acho que consegui fazer muita coisa paralela ao, digamos, ao principal trabalho, que era ora na ISEF, ora na escola de segundo grau, elas iam parelhas, tanto que eu me aposentei num ano numa, 2 anos depois na outra. Elas vieram caminhando parelhas, assim. E eu acho que foi muito profícua, sabe, meu trabalho de dança, olhando hoje e conversando com vocês sobre isso aí. Mas como é que eu conseguia fazer essas coisas? Foi o que a dona Lia me disse uma vez, quando já
Ela, tu sabe que eu me acordo às vezes com penso, mas como é que eu... Claro, com menos idade você consegue tudo. É que depois as coisas já fogem ao teu alcance. Considero a dança a arte mais completa que tem. Por quê? Ela está estribada em cima de 3 princípios básicos, que são: ela mobiliza o corpo, ela agita o intelecto e ela expande as emoções. Pega o indivíduo num todo. Por favor, dancem. Bom, pessoal, essa foi mais uma entrevista do Figuras Urgs da Dança, uma entrevista muito especial com a professora Morgada Cunha. Estou muito agradecida, professora Lisete também, professora Morgada, por abrir e receber-nos aqui nessa casa. Muito obrigada. É isso, a gente está muito satisfeita, eu e a Cíntia, de estar aqui hoje, de ter ouvido a Morgada, de deixar esse registro, né, de toda a trajetória dela como artista, como professora, todas as coisas relevantes, os livros que ela deixou. E a gente fica muito satisfeito. Muito obrigada, Morgada. Eu que agradeço. Na tua casa, de abrir as tuas portas da casa e da tua vida também, para que a gente pudesse estar aqui conversando e ouvindo tudo isso. Acho que foi bem legal. Muito obrigada e fica aí o recado, então, da Morgada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Inscrevam-se no canal para acompanhar as próximas entrevistas. Um beijo!